Fala, galerinha do YouTube! E aí, tranquilidade? Alan Ribeiro aqui na área novamente. E o tema de hoje, tá? O tema de hoje são problemas, tá? Problemas que envolvem o MMC e também problemas que envolvem o MDC, tá? Eu coloquei aqui, já vou comentar sobre ele, um problema que envolve o MMC. Então nós vamos dividir essa aula em duas etapas. A primeira, eu vou fazer com vocês um problema de aplicação onde se usa o mínimo múltiplo comum. É muito natural que os alunos perguntem: para que eu uso o MMC? Aonde eu aplico o MMC? E aí eu trouxe esse probleminha aqui para nós vermos na prática aonde que pode ser aplicado o mínimo múltiplo comum. Posteriormente a essa aula, eu vou gravar uma outra onde envolve o MDC, tá? Então, o nosso problema aqui, tá, diz o seguinte: em um circuito de competições de atletismo, 3 estudantes, Pedro, Júlio e Paulo, largaram juntos e mantiveram velocidade constante. Pedro leva 6 minutos para completar uma volta. Júlio leva 9 minutos e Paulo 18 minutos. Depois que a corrida começa, em quanto tempo eles passarão juntos novamente pelo mesmo local da largada? Então, a questão quer saber em quanto tempo os nossos 3 amiguinhos aqui vão passar juntos, tá? Vamos interpretar esse problema aqui. Esse final aqui, a pergunta fala o seguinte: em quanto tempo eles passarão juntos, ou seja, ao mesmo tempo, simultaneamente? Quando a questão falar, pessoal, de algo em que se refira a ao mesmo tempo, simultaneamente, o problema está falando, tá, de um caso de mínimo múltiplo comum, tá? Então, sempre que o problema se referir a em quanto tempo vão passar juntos ou algo que vai acontecer simultâneo, tá? Ou seja, ao mesmo tempo, a questão está falando de mínimo múltiplo comum, tá? E aí, como é que nós vamos resolver isso daqui? Simples. Nós vamos pegar aqui, ó, o tempo de cada um, ó, cadê? Ó, 6 minutos. 6 minutos aqui do Pedro, tá? Nós temos 9 minutos aqui do Júlio e 18 minutos, tá, do Paulo. E nós vamos fazer aqui do lado, ó, o MMC entre 6, cadê? 9, 6, 9 e quem? 18. Então tá aqui, 18. E aí quando nós encontrarmos o MMC entre esses 3 valores aqui, tá? Nós vamos responder a pergunta que foi feita no exercício. Então, ó, vamos relembrar. Coloco uma barra aqui, tá? E aí, eu tenho 6, 9 e 18, tá? Nós vamos colocar aqui, como a gente já viu na aula anterior, números primos aqui, tá? Nesse caso, eu tenho ali o 6 e o 18 como números pares. Então, eu poderia começar aqui por 2, tá? Mas aqui eu vou fazer diferente. Como ambos são divisíveis por 3, eu vou começar essa minha decomposição dividido por 3, tá? Então, ó, por 3 aqui, 6 dividido por 3 vai dar 2, 9 dividido por 3 dá 3, tá? E 18 dividido por 3 vai dar quanto? 18 por 3 dá 6. Muito bem. Dá para continuar dividindo por 3, tá, pessoal? Então a gente vai continuar aqui por 3. O 2 aqui, ele não é
divisível por 3. Então, esse 2 eu vou repetir. Tá? Aqui eu tenho 3 dividido por 3, dá 1. Tudo bem? 6 dividido por 3, dá 2. Perfeito. Agora, eu vou pegar toda essa fila e vou dividir por 2. Tá? Então, por 2 aqui, 2 dividido por 2 dá 1. Esse 1 a gente já conseguiu, tá? Então, esse 1 eu só repito. E 2 dividido por 2 dá 1. E aí a gente comentou na aula anterior que quando eu tenho uma fila inteira com o número 1, quer dizer que a nossa divisão está o quê? Encerrada, tá? Então aqui divisão encerrada, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses 3 números aqui e vamos fazer a multiplicação entre eles. Então, ó, 3 vezes 3 vezes 2. Então, ó, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 2, 18. Isso quer dizer o quê? Olha a pergunta. Depois que a corrida começa, em quanto tempo eles passarão juntos novamente pelo mesmo local da largada? Agora nós temos condições de responder, pessoal. Então, ó, depois que a corrida começa, em quanto tempo? Tá? Depois, então, ó, depois que a corrida começa, em quanto tempo eles passarão juntos novamente? Em 18 minutos. Então, em 18 minutos. Tá? Que é o resultado do quê? Do nosso MMC aqui. Tá? Então, sempre que vocês tiverem um exercício semelhante a esse, leve em consideração a pergunta. Quando a pergunta falar em quanto tempo algo vai acontecer ao mesmo tempo, simultaneamente, tá? É o valor comum que ele quer saber da questão. E o valor comum refere-se ao quê? Ao mínimo múltiplo comum. Tá bom, pessoal? Então, é isso aqui por enquanto. Daqui a pouco eu vou colocar um problema que envolve MDC, tá? E aí o processo vai ser similar a esse. Mas dentro desse problema que eu vou colocar para vocês daqui a pouco, nós vamos ter algumas palavrinhas que vão ser chaves para resolvermos o problema. Tá bom, pessoal? Então, se tiver dúvidas, deixem nos comentários para mim, que aí eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Nós temos aqui o meu canal youtube.com/praticando matemática com Alan, tá aqui, vocês se inscrevam nesse canal. E tem o meu perfil no Instagram, @profalan_85, tá? Me sigam no meu perfil lá no Instagram e também se inscrevam no meu canal lá no YouTube, tá bom? Um abraço e até mais. Fui!